Boa noite. Boa noite, irmão Márcio. Tudo bom, querido? Tudo bom. Tudo na paz? Tudo bom. Então tá bom. Tá com eco, né? É, rapaz. Eu tô falando e ouvindo o que eu tô falando em seguida. Tá estranho. Tô num eco. É porque a minha caixa de som tá virada para cá, por isso. Melhorou aí? Melhorou. Ah, tava jogando para cá. Como é que tá o lockdown aí? Ixi, eu tô triste aqui, ó. Que coisa, né? Hoje eu saí aqui no centro, parecia domingo. De domingo, assim, Rapaz, depois das 6 horas. tudo fechado.
tudo fechado. Falei, nossa, essa vez pegou mesmo. Fechou, só tinha farmácia aberta. Só? Que coisa. E consultório, né? Médico. E tá arriscado dele segunda-feira ele prorrogar isso aí, né? Não, já falou que vai prorrogar. Já falou? Já estamos falando aí que vai prorrogar, pelo menos mais 4 dias. Que coisa, hein? Eu quero ver como é que fica sem supermercado, né? O pessoal com fome. Então, o supermercado entraram com uma liminar aí. O Mialik parece que ganhou e abriu hoje. Aí o Savenhago tava louco da vida. O Savenhago entrou também, entraram com uma ação coletiva. Não, isso é inconstitucional, né? Você vê, o Chalim estava falando que como que eu vou Boa fechar noite. o. Boa noite, Edson. Como é que eu vou fechar o mercado se eu tenho frio, se eu tenho coisa que perece lá, né? Verdura, essas coisas, fica difícil, né? Vai perder tudo. Eu acho que o Estado deveria indenizar, né? Já que ele manda fazer, tem que indenizar. Diz que na Europa eles ressarcem o estabelecimento, eles dão paga lá uma coisa, né? Um subsídio, né? Você tem alguns produtos que têm 2, 3 dias de validade, né? Que não pode. Você não Você vê, pode fazer o cara jogar no lixo. quem estocou, por exemplo, o Savenhago na terça é o hortifruti, né? Eles fazem uma promoção de hortifruti. Se ele não aquilo que ele não vendeu na terça, ele vai perder, porque já fechou ontem e hoje, né? Não, se bem, sabe como funciona o supermercado? Esses pequenos agricultores, pequenos aí fornecedores, eles pegam a sobra, troca. Ah, tá. Tudo que não vem, eu morava ali no Jardim Recreio, tinha uma chácara ali, o cara vinha com um caminhão cheio de coisa devolvida, aí dava para os porcos, para os galinhas. Assim. Ah, tá. Então, eles não perdem nada, não. Essas Então. verduras não perdem, não. Então, tranquilo. Quem perde é o coitado lá, que é mais pobre, né? Que vende lá. A corda sempre estoura do lado mais fraco, né? Nossa, terrível. Eu vejo Gente, lá, os caras acordam 4 horas da manhã para molhar a horta, desse jeito, aí 4 horas. recolhe e vai para o supermercado cedinho, né? Todo dia. Depois, à tarde eles molham outra vez, de tardezinha. É um serviço pesado. Isso. Bom, vamos começar, né, irmãos? Semana que vem nós não vamos ter aula, né? Porque é feriado. Mas De também novo? a nossa matéria já deu o que tinha que dar, né? O nosso programa já foi. Nosso conteúdo já foi todo. Só tem mais uma aula para eu matar esse negócio, né? Vamos orar. Boa noite, queridos. A paz seja com todos. Cheguei atrasado, mas cheguei. Oi, Leonardo. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede, quando nós podemos falar contigo, podemos aprender de Ti também, Senhor. Continua conosco, dirija as nossas vidas e dá-nos, ó Deus, através da ação do Teu Espírito, força para vencermos essa caminhada, para passarmos por esses momentos difíceis, esses dias que nós estamos tendo no nosso mundo, Senhor. Fortalece a nossa fé e os nossos irmãos também, as nossas igrejas, que cada um seja fortalecido através da comunhão e através da ação sua nas nossas vidas, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, essa noite eu quero fazer uma leitura com os irmãos sobre Constantino e a invenção do cristianismo. É uma
é uma crítica que um autor chamado Paul Veyne fez, né? E eu gostaria que nós conhecêssemos, né, o ponto de vista dele, que é algo de suma importância para nós também. Nós ouvimos muitas histórias, né, sobre Constantino. Alguns falam que Constantino se converteu, outros dizem que não, né? E nós não estávamos lá para ver, né? Nós sabemos que ele mudou a história da Europa quando ele abraçou o cristianismo, né? Ou quando ele foi propício ao cristianismo e à igreja cristã, né? Consequentemente. Então, eu quero ver com os irmãos aquilo que esse Paul Veyne pensa, né? Foi um autor francês, eu creio que já morreu já, né? O título do livro é Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão. Ele foi editado pela Civilização Brasileira e tem 288 páginas. Então, nós vamos ver mais ou menos o que ele pode passar para nós, para nosso enriquecimento também, né? Qual é o nome do livro, perdão? Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão. Beleza, obrigado. Se os irmãos quiserem fazer alguma parte na hora que eu estiver lendo, expondo, os irmãos podem fazer para a gente debater também, né? E ele inicia assim, ó, é impossível ficarmos indiferentes diante dos livros de Paul Veyne. Eu não sei se pronuncia Veyne, é francês, né? Ou é francês ou é suíço, cara. Eles geralmente têm o efeito de estímulo intelectual, quer por quem partilha ou não suas ideias. O grande mérito desse autor está na sua capacidade de apresentar um tema de maneira que o especialista no mundo romano antigo e um leigo no assunto possam debatê-lo. Em uma época de hiperespecialização, preocupar-se em se tornar compreensível ou mesmo tornar sua disciplina atrativa é uma qualidade rara o suficiente para ser sublinhada. Por essa razão, o leitor não ficará desapontado. O estudioso encontrará pontos de vista que pode convidá-lo para qualificar o seu, e ao neófito será oferecido um percurso cronológico e religioso esclarecedor sobre um tema tão complexo que Veyne escolheu para enfrentar. Nada menos do que a conversão de Constantino, episódio que abriu caminho para o advento do cristianismo. Então, até o ano 300 e alguma coisa da nossa era, irmãos, a igreja ela era meio camuflada, né? Ela era subversiva, olhada como subversiva pelo Estado. Apesar de alguns imperadores romanos terem dado assim uma liberdade para ela, era algo assim que era pontual. Às vezes entrava um imperador romano que era contra e ele tacava uma perseguição. Mas a partir de Constantino, e Constantino fez uma lei, né, um edito, né, chamava, alguns falam édito, né, mas no português, no bom português, é edito. E esse edito dele fez com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Estado e, consequentemente, deixou de ser perseguido. Então, vamos ver o que ele diz aqui, o Paul Veyne. Cronologicamente, o texto inicia-se e conclui-se com duas batalhas. A primeira e mais famosa é a de Ponte Milvio, né? Perto de Roma, onde Constantino elimina o seu rival Maxêncio, em 28 de outubro de 312. Nessa batalha, que é tão falada, né? Diz que Constantino teve um sonho antes da batalha. E nesse sonho ele via o estandarte romano, porque os irmãos já viram, né? Quem assistiu Roma, né? É uma série muito legal aí. Os irmãos vão ver que
as tropas romanas, né, cada centúria usava um estandarte, né? O estandarte, ele tinha um significado, por exemplo, é como se fosse assim, o primeiro regimento de cavalaria, tá? O segundo regimento de cavalaria. Então, você conhecia a tropa pelo seu estandarte. E tinha um estandarte maior que era, por exemplo, da legião, que a legião era mais ou menos um regimento inteiro em guerra, né? 1000 homens mais ou menos, e um outro estandarte, né? Que era mostrando a pátria, né? Como se fosse a bandeira nacional. Então, diz que nesse sonho, Constantino, ele viu o estandarte de Roma, né? Com a cruz de Cristo. E diz que no estandarte Deus falava para ele, né? Ele não viu Deus, né? Mas diz que uma voz dizia para ele assim: com esta cruz vencerás. E ele ficou tão impressionado com aquilo que ele foi para a batalha e venceu, e ele se diz, né? Dizem as más línguas que ele se converteu por causa desse sonho que ele teve, né? Vamos ver o que o Paulo Vaine diz, né? Essa vitória que ele atribuiu à proteção de Deus, do Deus cristão, é o ponto de partida da sua conversão ao cristianismo. A segunda batalha, quase desconhecida do público em geral, é a do Rio Frio, ou Vipaco, em italiano, na fronteira entre a atual Itália e a Eslovênia, onde Teodósio, imperador cristão de Constantinopla, venceu em 6 de setembro de 394 Flávio Eugênio, o usurpador, que havia tomado o poder no Ocidente. Este último, enquanto fora cristão, havia sido tolerante com os pagãos, especialmente os de Roma. Essas duas batalhas foram em si apenas epifenômenos políticos e militares que permitiram a dois indivíduos ambiciosos impor ou permanecer à frente do império. Mas essas duas cabeças quentes também eram igualmente influenciadas por crenças religiosas, cuja análise de Vênia aponta contribuições que alteraram a face do mundo romano. Com efeito, é a partir de 312 que Constantino afirmou-se cada vez mais como cristão. É a partir de 392, você vê 80 anos depois, com a lei que proibiu os ritos pagãos, pública ou privativamente, e mais ainda em 394, ano do fim da reação pagã tolerada por Eugênio, que o cristianismo se tornou a religião oficial. Portanto, conclui Vênia, trata-se de um conflito pelo trono que deu ensejo a uma revolução religiosa, ao contrário do que se pensa, no qual a proibição do paganismo seria o resultado de um conflito político. E aí, se você for estudar a história da igreja, você vai ver em história da igreja que, lá em 394, 80 anos depois da vitória de Constantino na Ponte Milvio, o paganismo já estava enfraquecido na Europa, porque a Europa já era praticamente cristã. Então, era vantagem para Constantino ele ter a igreja do lado dele. E quem foi mais assim, quem lucrou mais com isso foi o bispo de Roma, né? Foi o pastor da igreja de Roma. Porque ele foi o pastor do imperador. E o que aconteceu? Ele recebeu todas as benéficas. Onde a igreja está lá, o Vaticano, por exemplo, ele foi uma dádiva, né? Aqueles terrenos todos foram uma dádiva que o rei deu a ele. E essa parte aí de Roma, né, que pertence à igreja, é uma coisa que tem 2000 anos praticamente, né? 2000 anos, não, 1700, quase 1800 anos, né? Então, a igreja se tornou uma potência. E outra coisa, que o rei, ele tinha essa noção de que ele era comissionado por Deus, mas ele era submisso ao bispo de Roma. O bispo se tornou mais poderoso ainda, que ele era mais poderoso que o rei, porque se ele fizesse a cabeça do rei, o rei ia na conversa dele, né?
Metade da obra é consagrada à conversão de Constantino, tanto que encerra definitivamente a era das perseguições. Mas sobre esse assunto, crê-se que tudo já foi dito, ou quase tudo, uma vez que muita tinta se usou para descrever Constantino como um personagem calculista, frio, um oportunista que tomou conhecimento da falha de perseguição, um idólatra sincrético do culto a Apolo, ou um pagão que raramente era sincero com o cristianismo. Vene, por outro lado, tenta nos convencer que essa é uma visão equivocada e procura defender a opinião de que Constantino pegou carona nos acontecimentos da época. Constantino era uma pessoa muito inteligente, irmãos. Ele era um estadista, coisa que falta hoje em dia, né? Ele sabia manobrar a política. Tanto, se você for ver no concílio, ele convocou um concílio e ele como que mediou o concílio. Ele foi moderador do concílio. Aquele monte de bispo lá, gente inteligentíssima, não era um Zé Mané qualquer, eram gente cultíssimas. E ele manobrou, ele mediou o concílio. Era um cara que era político mesmo, sabia lidar politicamente com a coisa. No livro Histoire de Cristianismo, dedicado à conversão de Constantino, Charles Pietri contornou cuidadosamente o problema, tomando cuidado para não favorecer nenhuma abordagem específica. O episódio da Ponte Milvio, escreveu ele, importa muito pouco em si mesmo. O que importa é a roupagem que o príncipe queria dar-lhe para mostrar a sua epifania brilhante através de um compromisso cristão. Vene não hesitou, por seu lado, em retomar esse assunto que dificulta o historiador obstinado. Ele aborda as origens de sua conversão em 2 capítulos que apresentam títulos significativos. Uma obra-prima, o Cristianismo, capítulo 2, e outra obra-prima, a Igreja, capítulo 3. Ao fazer isso, enumera os elementos que conferiam a superioridade do cristianismo em relação ao paganismo, assim como influenciaram na escolha de Constantino. Uma religião de amor, página 37, a profissão de fé, páginas 63, 87 e 125, a defesa de uma concepção sublime do mundo e do homem, página 38, a qual, por intermédio da figura de seu fundador, um personagem histórico datado, demonstrava o zelo moralizador. Vene, contudo, expressa suas reservas quanto ao papel que poderiam desempenhar uma promessa de imortalidade da alma e a perspectiva da ressurreição dos corpos, bem como seu corolário, o medo do inferno. O ser humano sempre teve medo do inferno, né? E a prédica da igreja primitiva, ela era muito clara em mostrar, né, os tormentos do inferno. Tanto que alguns autores, né, até pagãos, escreveram acerca dos tormentos infernais, né? Dante Alighieri foi um dos que fez, né, escreveu um livro chamado A Divina Comédia, onde ele mostra, né, os tormentos do inferno. Agostinho de Hipona também, ele escreveu A Cidade de Deus, e ele mostra nos seus escritos, né, os tormentos do inferno. Não é muito bíblico, né? mas é assim, eu vejo assim que é igual, por exemplo, o apóstolo João, ele escreveu que lá no céu nós andaremos em ruas de ouro. Eu não acredito que vai ter rua de ouro no céu, né? E nem os irmãos não acreditam, né? É uma linguagem figurada para mostrar que vai ser um lugar maravilhoso, tal. Mesma coisa o inferno de Dante, né? E o inferno de Agostinho. É para aterrorizar mesmo, para o cara saber que ele vai sofrer eternamente de uma forma estúpida, né, e terrível, se ele não se converter, se ele não mudar de atitude, né? Esses capítulos têm o grande mérito de sublinhar a extrema originalidade e a incontestável audácia da proposta cristã, que o autor não se detém em admirar. O cristianismo era também uma crença, uma espiritualidade, uma moral e uma metafísica,
tudo sob uma autoridade eclesial. Ele ocupou todo o espaço e se distinguia por ser a única religião no mundo que também era uma igreja. Porque as outras religiões, irmãos, elas eram... os cultos eram pessoais, né? O indivíduo ele tinha a sua devoção em casa, no lar, né? E não existia uma assembleia, né? Como a eclesia, a igreja, não existia no culto pagão. Quando muito haviam as celebrações, mas eram momentos de catarse, né? Onde o indivíduo, os pagãos costumavam ter cultos de fertilidade, por exemplo, onde as mulheres copulavam com os homens, as sacerdotisas, né? E onde, às vezes, havia sacrifícios de crianças, essas coisas, né? Mas era um momento único, uma vez no ano, 2 vezes no ano. O culto era pessoal, familiar, e já a igreja abriu um espaço de comunhão que não existia no paganismo, né? Após descrever como o cristianismo despontou no intervalo entre os séculos 3 e 4, Vene expõe a sua compreensão da conversão de Constantino. Ele, no entanto, não procura desvendar os motivos do imperador, que, em suas próprias palavras, são impenetráveis, estão na caixa preta, impossível de abrir, de que falam os psicólogos. Constantino foi, na sua opinião, um crente sincero, habitado pela convicção de ser o receptor afortunado de uma graça providencial que lhe permitiu restaurar a unidade do império. Com isso em mente, Vene retoma o sonho que o imperador havia tido na véspera da Batalha de Ponte Milvio, em que previu sua vitória com o objetivo de desmistificá-lo. Segundo ele, o imperador não age por um fim calculista, apesar de reconhecer que Constantino estava inteirado dos benefícios políticos que poderiam adquirir com essa conversão. Ele sabia disso, Constantino sabia que ele teria um lucro altíssimo aderindo ao cristianismo. Com ênfase na boa-fé de Constantino, o livro de Vene presta uma grande contribuição a uma abordagem até então ignorada, convidando o leitor a revisar sua opinião sobre esse imperador. Para ele, Constantino foi um príncipe cristão de uma astúcia excepcional que tinha em mente um projeto maior, mesclando piedade e poder. Construir uma sociedade cristã e, por conseguinte, um império político e religioso. Projeto abrangente que foi, afinal, apenas parcialmente bem-sucedido, uma vez que, após a sua morte, no ano 337, a igreja foi duplamente afetada pela heresia do arianismo no Oriente, né? E por um cisma, o donatismo, na África. A unidade política do império não poderia sobreviver sem restauração. Nós podemos ver, irmãos, que a história ela sempre é recorrente, né? Ela vai e volta. O que nós vemos hoje na igreja cristã não deixa de ser um pouco daquilo que aconteceu na época de Constantino. Se nós formos olhar, né, os neopentecostais, por exemplo, essas mega igrejas, essas denominações que apareceram, né, logo depois da Idade Média, né, também, os batistas, os presbiterianos, os luteranos, metodistas, todos. Não existe só o componente espiritual. Eu não consigo entender, eu não consigo olhar para um ser humano que pense como Jesus pensou. Jesus, eu não creio que Jesus, pode até ter, quem sou eu para dizer, né, que eu não creio que Jesus. Mas eu vejo que Jesus, o projeto de Jesus, não era que nós vivêssemos, né, rotulados em denominações. Era que nós tivéssemos um espírito igual ao dele, né? Para o ser humano é impossível, irmãos. Nós sempre vamos querer
é ser corporativos. O que acontece no mundo cristão não deixa de ter um componente político e humano. O indivíduo ele pode começar uma obra, né, com o espírito de Jesus. Mas quando o negócio começa a crescer e começa a render, né, vou usar o termo bem chulo, né, quando começa a entrar dinheiro, a coisa começa a ficar diferente, né? Os irmãos não chegaram a ler ainda, não sei se já leram, né, aquele livro Uma Igreja com Propósito. O pastor que escreveu aquele livro, Rick Warren, né, ele mostra, e eu não quero questionar isso, né? Quem sou eu para dizer que ele teve uma intenção que não foi espiritual? Eu até creio que foi espiritual a intenção dele, mas eu vejo que a prática dele, que deu certo, é uma prática muito humana. E nós temos olhado a igreja como uma obra humana, como uma firma. Nós temos olhado os obreiros como gestores. Eu fiz um curso alguns anos atrás, lá no Rio de Janeiro. Alguns anos, mas já faz bastante tempo, né? Foi 2002, se eu não me engano, 2002. E nós tivemos encontros lá, né, palestras e tal, e algumas pessoas que foram dar palestra para nós não eram nem crentes, eram gestores, né, pessoas assim de alto nível de administração, né, CEO, né, que eles chamam, né, CEO, né, de empresas, grandes empresas, e foi um treinador de futebol famoso, foi lá nos dar técnicas de fazer a coisa crescer, de incentivar, de estimular pessoas. Então, eu fiquei assim, eu achei maravilhoso o curso, muito bom. Para o seu conhecimento, o nosso conhecimento é ótimo, mas para aplicar na igreja, eu, sinceramente, irmãos, eu acho meio difícil. A obra de Deus, às vezes as pessoas até falam assim, pastor, fala isso porque a igreja dele é pequena. Graças a Deus. Hoje mesmo eu estava questionando, será que se a nossa igreja fosse uma mega igreja, eu teria esse pensamento? Eu acho meio difícil, né? Que a pessoa, o ser humano, irmãos, quando começa a ver dinheiro e começa a ter status, começa a estar na mídia, tem tudo isso aí, o ser humano ele é muito suscetível a esse tipo de coisa. Eu fico imaginando, por exemplo, Moisés teve um sentimento de humildade mesmo. Eu gostaria de ser como Moisés, que era da família do faraó, né? Seria um dos herdeiros do trono do Egito, e abandonou tudo para guiar o povo. Primeiro, ele fugiu, né? Ficou 40 anos no deserto, lá, aprendendo a ser pastor de ovelha, e se despojou de toda aquela intelectualidade que ele tinha, porque ele não era nenhum Zé Mané, porque se foi criado na corte de Faraó, era um cara muito intelectual, amante de coisa boa, né, também, e se despojou daquilo para guiar, tirar o povo, e no fim nem entrar na Terra Prometida, né? Então, o que tem faltado para nós são pessoas desse naipe. E não vai uma crítica aqui, uma crítica aos pastores de mega igreja, vai uma crítica ao ser humano crente, que tem deixado de olhar o evangelho com o carinho que Jesus olha. Estamos olhando para a igreja, e para os membros da igreja, e para a comunidade, como algo manipulável, como algo que aufira lucro, e que faça com que o indivíduo seja conhecido, coloca o indivíduo num pedestal, e a cristandade tem que perder isso. E o grande erro foi que não foi de Constantino,
O grande erro foi da igreja, quando aceitou, né, o prato de lentilha que Constantino deu a eles. A sequência da obra analisa a evolução das relações entre o paganismo e o cristianismo a partir de 312. Neste sentido, Constantino conserva sua qualidade de grande pontífice em Roma, oferecendo a si próprio um arco que simboliza sua vitória como invictus divinitatis, né? Divindade invicta. Trata-se de uma fórmula na qual, de um modo original, Vane enxerga não um gesto de neutralidade para com os pagãos, mas a expressão de uma reserva pagã em relação a um evento dentro da privacidade imperial. Por essa razão, após sua morte, foi declarado divus pelos pagãos, o que de fato enfraquecia perigosamente a função imperial e sua convicção religiosa. Nós podemos ver que a igreja era perseguida. A partir de Constantino, a igreja começou a perseguir. A igreja se tornou intolerante. E eu vejo que nós hoje estamos vivendo, né, um cristianismo intolerante também. Tudo bem que nós sabemos, irmãos, que os espíritas não vão para o céu. Nós sabemos que a doutrina deles é totalmente pagã, né? Os macumbeiros são pagãos. Outras seitas aí são pagãs. Mas o que nós não podemos fazer é perseguir esse pessoal, né? Nós não podemos fazer como está se fazendo na política hoje, né? Se eu não sou de direita, se eu sou de direita, eu não aceito que é de esquerda. Eu vejo que o cristianismo é exatamente a democracia. No cristianismo, você aceita o outro como ele é. Tudo bem que o indivíduo, quando ele se converte, ele se despoja do paganismo, se despoja daquelas práticas anticristãs. Mas eu não posso perseguir o indivíduo. Igual, por exemplo, os anabatistas fizeram na Alemanha e mataram gente, né? Mataram luteranos. E luteranos mataram batistas, né? Anabatistas, afogados. Diz que na Hungria, né? Teve um dia lá que eles perseguiram os batistas em 1400 e alguma coisa, e eles afogaram os batistas no rio, né? E várias mulheres, crianças, velhos foram afogados porque nós batizávamos por imersão. Então, eles falaram, agora vocês vão morrer como vocês são batizados. Afogaram milhares de pessoas, irmãos. Então, nós deixamos de ser uma religião que aceita o outro para condenar o outro. Eu vejo até eu, assim, eu tenho dificuldade de aceitar algumas práticas que não são normais, né? Que não são da minha denominação. Eu tenho dificuldade, eu tenho aprendido a viver isso, porque nós temos que aceitar o outro como ele é. E nós não podemos... Viu, pode professor? falar, Marcos. Em Romanos, lá o Paulo já teve problema, Romanos 14, né? Você vê, né? Bem anterior, né? Que era intolerante, né? Os novos. Judeu Exatamente. Contra os gentios, isso começou no início. Exatamente. Você vê, nós, para chegar no nosso século, irmãos, na perseguição de judeus que houve na Segunda Guerra Mundial, quantos poloneses cristãos denunciaram judeus? Quantos holandeses cristãos da Igreja Reformada holandesa denunciaram? Quantos... ontem eu estava vendo um filme na Suíça, o indivíduo era cristão e ele é intransigente, não aceita, verídica a história. Tá? Então, nós temos que reavaliar os nossos postulados, como igreja, né? Tudo bem que nós não vamos trazer isso para dentro da igreja. Nós não vamos aceitar o que é imoral, nós não vamos aceitar, mas nós não podemos também expulsar esses que necessitam, porque o próprio Jesus disse que ele veio para os enfermos. Nós não podemos expulsar os enfermos da nossa igreja, que é um verdadeiro hospital, que deve ser um hospital.
Então, a igreja é um aprendizado. Eu estou aprendendo, irmãos. E eu vejo que, hoje eu tenho observado que alguns jovens têm mais facilidade do que eu mais velho. Os mais velhos são os mais intransigentes. Nós devemos rever a nossa posição, né? E aceitar o outro como ele é, amar o outro como ele é. E quem vai converter não somos nós, é Jesus, é o Espírito Santo, né? Ciente desse perigo, Constantino favoreceu politicamente a igreja cristã de múltiplas maneiras, né? Dons, instauração do domingo, reconhecimento da audiência episcopalis, sem, no entanto, erradicar as superstições antigas. Sobre esse ponto, no entanto, Vene não é totalmente claro. Ele considera Constantino o presidente da igreja que ele renunciará a converter as mentes pecadoras e erradicar o paganismo, muito embora sem grande intenção. Sua grande intenção fosse ampliar concretamente o triunfo místico de Cristo e pôr termo ao reino dos falsos deuses. Vene ainda insiste no fato de que Constantino tentou erradicar a adoração de demônios e abolir o rito da adoração e principalmente o sacrifício de animais e de sangue. Por outro lado, o autor tenta livrar-se de tal impasse, afirmando que até cerca do ano 390, o paganismo era parcialmente tolerado, praticamente suportado. Mas sejamos claros, Vene demonstra que o paganismo era cada vez menos estimado e, diante da forte resistência pagã, foi necessário multiplicar e repetir as leis que proibiam os sacrifícios noturnos e diurnos, públicos e privados. Era uma coisa de séculos, né, de milênios. Os pagãos, eles faziam esses sacrifícios, né, e a igreja começou a perseguir. Para os irmãos terem uma ideia, né, eu estava lendo alguma coisa sobre a escravidão no Brasil, e a Igreja Católica ela proibia os negros de fazerem roda de samba, né, no terreiro, né? Então era proibido. Alguns donos de escravos, né, deixavam os senhores de fazenda deixavam os escravos fazer isso, mas o padre, se ele soubesse, porque no rito tinha macumbaria também, né? E a Igreja Católica ela abominava. Tudo bem, nós abominamos também, né? Nós não podemos proibir. Se a gente for entrar lá em Salvador, por exemplo, quebrar tudo quanto é terreiro de macumba, ou na cidade do Rio de Janeiro, o que é? Onde é que nós vamos parar, né? Então, nós não podemos, nós temos que ser tolerantes com isso. Porque a Constituição diz, né, que existe uma liberdade de culto, irmão. E mesmo que não dissesse, nós devemos ter essa consciência de que, como nós temos liberdade, eles também têm de praticarem o seu culto, né? Após as reações... Né? Um comentário. Você vê que, assim, hoje, isso é mais, eu posso falar assim, palpável por conta da tecnologia, né? Esses daí, dessa época, não tinha, né, o advento da tecnologia. Nós, com a tecnologia hoje, essa intolerância, esse pé de guerra religioso é muito terrível. Recentemente eu tive um episódio aqui em casa que eu me sinto à vontade de compartilhar com os irmãos. Nós temos um grupo da família, né, onde está a família inteira. E você sabe como é que é grupo de família, né? Então, meu pai manda todo dia versículo, manda um devocional, manda uma palavra abençoada e tudo mais. O outro tio lá não sei de onde, manda Nossa Senhora da Aparecida, manda Fátima, manda Expedito, manda não sei quem, manda não sei quem. Saiu briga no grupo da família. Tem uma que é um bandista, mandou um ponto de algum, não sei de onde. Meu pai ficou, cara, assim, ó, horrorizado, saiu do grupo e ficou emburrado. Eu falei assim, meu querido, a mesma liberdade que você tem de entrar no grupo e mandar o seu versículo e mandar o seu devocional, ele também tem de entrar no grupo e mandar a novena dele, mandar o terço dele, a outra também tem que entrar e mandar o ponto dela. Então, assim, ó,
Ou eu coloco uma regra no grupo e ninguém manda nada de religião, e a gente corta igual para todo mundo, ou mesmo o direito que você se acha de mandar e de evangelizar o pessoal, eles também se acham no direito de mandar. Então, você vê, é crente velho, estou falando do meu pai, é crente velho, conhecedor das coisas e uma intolerância dessa, sabe? E veio do catolicismo, veio da Umbanda, né? Então, você vê que tem esse pé de guerra. E é terrível. Aí, isso cria uma imagem do que, por exemplo, eu tenho feito casa de paz. Né? Não sei se os irmãos sabem o que é. E assim, eu estou numa dificuldade tão grande de levar essa família para a igreja, para o culto presencial, para a congregação, para congregar, porque eles gostam da palavra, eles gostam da reunião, eles gostam do incentivo, da intenção, mas, assim, por conta de episódios anteriores que eles já tiveram com a igreja, eles criaram uma antipatia por pastor e por igreja, justamente por conta disso, por estar vindo do catolicismo romano, eles tiveram experiência na igreja protestante de intolerância católica total, do pastor querer chegar na casa deles e destruir todas as imagens, de queimar os quadros, pedir santinho, essas coisas todas. Então, quer dizer, nós, como igreja, em vez de atrair as pessoas, com essas atitudes, às vezes a gente repele, joga as pessoas para cada vez mais longe, cria essa antipatia pela igreja. Né? Aí falta o amar uns aos outros como eu vos amei. Você fez a acepção de pessoas, quem somos nós? Pelo menos assim eu penso, né? Não sei. Eu vejo que é uma coisa que a gente tem que aprender, né, irmãos? Tem que haver uma. Por exemplo, eu gosto sempre de pensar assim, né? Como é que Jesus faria? Como que ele faria, né? Como que o apóstolo João faria? Ou mesmo o apóstolo Pedro, os apóstolos fariam. A igreja cresceu porque ela abraçou as pessoas, né? A igreja hoje muitas vezes não cresce porque nós criticamos as pessoas. Nós queremos impor coisas para as pessoas. E eu tenho aprendido que o Espírito Santo, ele que transforma, né? Ele que faz com que a pessoa reconheça que está errada. Não sou eu que vou converter ninguém. E é muito, assim, difícil a gente chegar nesse ponto, irmãos. Mas é a Viu? realidade que nós temos que viver, né? Fala, irmão Márcio. Quando eu me converti, eu já tinha 57 anos de pecado, né? Eu tive muita dificuldade, eu tive que me afastar dos irmãos durante um ano, estudar, por isso que eu entrei no seminário, porque eles não aceitavam muitas manias que eu tinha, era minha, não tinha como eu mudar. Embora eu tenha sido convertido, a gente entra num processo, mas muitos não entendem isso. Ele acha que você tem que entrar lá santo. E a gente não é santo, né? Na verdade é essa. Aí eu tive muita dificuldade, não podia falar nada, tinha um medo do que falar, porque chocava. Eles não sabiam. Em vez de discipular, eles não aceitam, isso é normal. Então, quando vem uma pessoa de alguma idade que está no mundo muitos anos, o crente não aceita ele. Se ele não for um crente convertido mesmo e quiser, ele vai embora, ele some, ele desiste. Eu passei essa. Aí, graças ao seminário, aos meus estudos bíblicos, rapidamente eu evoluí. Mas a gente não muda assim de uma hora para outra. Não é porque a gente quer, não. O Espírito Santo tem que fazer uma obra na gente, né? Com certeza. É interessante. Fala. É interessante isso aí que Acordou. me faz um pouco lembrar aí da conversão da minha mãe, né? A minha mãe, quando se converteu, ela tinha várias imagens em casa. E logo no início, quando ela se converteu, eu cheguei para a missionária e falei: nossa, missionária, tem que tirar aquilo lá de casa. Está convertido, está vindo para a igreja, está com um monte de imagem em casa. E eu queria questionar. Eu nunca esqueci disso, né? E ela me ensinou muito. Ela falou assim: Fariseu. você não vai falar nada. Você não vai pedir para ela tirar nada.
é dela. Na hora que ela se sentir bem em tirar, ela vai tirar. Mas você não vai falar nada. Deixa ela à vontade. Eu questiono, mas ela está na igreja, como é que pode isso? Ela fala, deixa ela. Na hora que ela resolver tirar, ela tem que tirar, é dela. Então, tem que ser algo que tem que partir dela, não de outra pessoa questionando. E aquilo ali ficou me inculcado na minha cabeça, né? E eu ficava incomodado com aquilo, eu não entendia por quê, né? E é engraçado que, assim, às vezes a gente quer impor as coisas para as pessoas e esquece que quem convence a pessoa é o Espírito Santo, não é você de falar. E o Espírito Santo estava falando com ela, estava incomodando ela, estava incomodando ela. Eu lembro que um dia ela chegou para mim e falou bem assim, Edson, toda vez que eu chegava num versículo que falava sobre adoração de imagem e tudo, eu pulava, eu saía desse versículo, ia para outro texto. Toda vez que eu chegava nesse texto, eu pulava, até que chegou no Salmo 115. Quando chegou no Salmo 115, ela não conseguiu pular. Aquilo ali incomodou ela de tal forma, que ela foi sozinha, tirou tudo, né? Então, não precisou ninguém pedir para ela tirar. Ela foi sozinha e tirou. E às vezes a gente queremos impor as coisas nas pessoas, nós queremos que a pessoa seja daquele jeito. Às vezes nós estamos na igreja, nós vemos pessoas, às vezes, igual o Márcio falou, com alguns hábitos, assim, errados, e a gente quer ir lá e quer corrigir, que a pessoa não é assim, não, e tudo. Eu vejo assim, às vezes, quando a gente fala sobre o dízimo, né? Às vezes as pessoas querem chegar na pessoa, senão você tem que ser fiel, você tem que ser isso, e esquece que tem que partir da pessoa. Algumas atitudes, alguma transformação tem que partir da pessoa. Eu falo assim, a pessoa vai começar a se sentir incomodada, porque quando ela vai olhar para o dízimo, ela fala assim, nossa, eu tenho que ser fiel. Mas por quê? Porque ela tem aquele compromisso com Deus, não é com o pastor, não é com os irmãos, é com Deus ela tem que ter. Quando ela resolve parar de fazer alguns atos que ela tem, algumas atitudes delas erradas, ela vai parar por quê? Porque o Espírito Santo é que está incomodando ela. Não é porque o pastor vai saber, não é porque os irmãos estão vendo, não é fariseu. O fariseu aí mesmo é um, ó. Quando foi na aula que a pastora dele foi, nossa, era outro aluno. O homem era um aluno aplicado. Você vê a hipocrisia de alguns irmãos aqui, ó. A gente vai estudando. É um espírito Tem de amor. legalismo. É um espírito de Às vezes a legalismo gente terrível. tinha coisa assim, e são pessoas que não têm amor, pessoas que, assim, pessoas que não estão 100% convertidas, mas a gente tem que entender, tem que aceitar que vai mudar, mas Lembrar que tem os Deus crentes tem que fazer carnais e tudo. os crentes carnais e os crentes Ó, espirituais. Tem gente que os crentes alcançou carnais aí, ó. crente espiritual, está na carne. Uma coisa que eu tenho certeza, irmãos, é o seguinte: o indivíduo, quando ele é convertido de fato, ele vai se moldando devagarinho, ele vai mudando, né? Quando você vê o indivíduo que não muda de jeito nenhum, que é intransigente, você pode duvidar da conversão dele, porque o convertido, ele vai aprendendo a cada dia uma novidade de vida para ele. E a Bíblia é um manual assim infalível. Aquilo que o Edson falou, quando ela chegou no Salmo 115, o pastor não precisou falar para ela. O Salmo 115 falou, a Bíblia falou. Então, nós não precisamos tentar convencer ninguém, que o Espírito Santo ele vai convencer. Se o indivíduo é convertido, ele vai ter temor e ele vai se quebrantar e ele vai mudar de atitude. O que eu tenho visto, muitas vezes, a igreja falhando, nós queremos, muitas vezes, irmãos, atrair pessoas. A igreja não atrai ninguém, quem atrai é Jesus. E nós fazemos atividades para atrair pessoas. Eu não sou contra fazer atividade, porque é um modo de você mostrar para as pessoas como é que é a nossa comunhão, tudo. Mas algumas pessoas, alguns crentes, acham que só aquela atividade vai levar a gente para a igreja, para Jesus. E não é assim. Tem pessoas que vão estar assim em todas as atividades nossas, movimentos que a igreja faz, campanhas, essas coisas. Tem muita gente que vai estar lá e no fim não vai se converter, né?
porque não se converte, não é problema meu, né? Vou lá saber. Então, eu faço uma campanha, eu faço uma série de conferências, às vezes eu faço um churrasco na igreja, e faz uma festa, e faz uma cantata, e faz não sei o quê. Tem pessoas que vão lá, vai lotar a igreja, mas não vai ficar ninguém, né? Eu vejo assim, um movimento que nós fizemos, né? Nós trouxemos um grupo lá de Jundiaí, o ID. Quem que ficou do ID na nossa igreja? Só a Rose e os 2 meninos dela. Tá? Poderia falar assim, isso aí foi frustrante, né? Tinha 500 pessoas lá nas reuniões, né? Uma loucura. O colégio lotado, aquilo ali. Ficaram aí 4 dias. Foi assim um movimento maravilhoso. 3 pessoas convertidas. Não é problema meu, irmãos. É problema de Deus, né? Isso é com Deus. Então, nós também, às vezes, questionamos, né? O imperador Constantino, mas não sabemos a vontade de Deus, como é que foi, né? Se ele era sincero mesmo, né? Após as reações pagãs à época de Juliano e Eugênio, o golpe de misericórdia foi dado em 392, quando as autoridades fecharam seus olhos e ouvidos para as sobrevivências do paganismo e reduziram seus adeptos à insignificância, chegando mesmo a ignorar a sua cidadania. Embora a queda do paganismo não tenha se dado de forma pacífica, houve episódios violentos, né? É necessário sublinhar que as diferenças religiosas não provocaram uma guerra civil ou religiosa. Pagãos e cristãos encontraram-se, de fato, sob a liderança, mais precisamente do cetro e da espada, com os quais eles não deveriam brincar. De um imperador, né, que se tornou cristão e ao qual deveriam mostrar compromisso por princípio e ou de coração, e o orgulho de ser romano, né, sentimento ainda mais forte em tempos em que a Eternitas Romana estava sendo ameaçada pelos bárbaros. Então, uma das coisas que uniu os pagãos e os cristãos, né, no Império Romano foi o medo, né, de eles serem engolidos pelos bárbaros, né? Então, ele diz aqui a Eternitas Romana era o sentimento de eternidade que o Império Romano tinha, passava isso, né? Ele seria eterno. Não foi eterno, durou 9 séculos, né? Mas foi bastante tempo, né? Então, o romano ele tinha essa ideia de que eles seriam eternamente os donos do mundo. Então, isso fez com que não houvesse uma guerra civil entre os pagãos e os cristãos. Mas você pode ver lá mais na frente, quando os reis da Europa inventaram as cruzadas, né? Foi assim, uma coisa que não tem lógica cristã, né? Eles queriam destruir os pagãos, né? Os muçulmanos, e os muçulmanos, por outro lado, também, né? Aquele sentimento bélico, né? Deles, né? Belicoso. Os 3 últimos capítulos permitem ao autor alargar as perspectivas da sua investigação, demonstrando que data do reinado de Constantino o surgimento do antijudaísmo, que posteriormente se transformou em antissemitismo. Interessado principalmente no destino dos judeus do Império, Vene considera que eles se beneficiaram de séculos de tolerância religiosa, mesmo diante da conversão de Constantino. Por um fato até então ignorado, esses judeus passaram a ser considerados os falsos irmãos, uma vez que, diante da ascensão da nova fé, eram aqueles que adoravam o mesmo Deus que os cristãos, mas não reconheciam Jesus Cristo. Esse passo intransponível levou-os à evasão do Império para reafirmarem sua identidade, processo que começou, pode-se corrigir, desde a queda do templo, no ano 70. Vene conclui que os judeus se tornaram, no Império Cristão, o outro difícil de tolerar. Aí você vê que tipo de uma assim, o indivíduo foi perseguido, agora vamos perseguir, né? O judaísmo perseguiu, agora vamos perseguir os judeus. Foi exatamente o que
do que aconteceu no cristianismo. Então, é uma... Eu vou parar por aqui, irmão, mas vocês vão continuar lendo o material. Tem mais uma página e meia aí. Vocês vão estar lendo, depois vão fazer a ficha de leitura. Os irmãos vão ter uma ideia mais ou menos rasa, né, do que foi, né, a conversão de Constantino, o que originou a institucionalização da igreja, né? A liberdade religiosa, né, ou a oficialização do cristianismo como igreja do Estado, em vez dela ser bênção, no meu pobre, né, pensamento, para mim foi uma maldição. Então, nós, às vezes, nós cristãos, nós humanos, né, muitas vezes nós pensamos que a nossa ideia, apesar de sermos cristãos, né, a nossa ideia é a ideia de Deus. E não é a ideia de Deus. Será que Deus queria que Constantino fizesse isso? Será que Deus quer que nós sejamos, assim, mega igrejas, mega ministérios, potências riquíssimas? E que, a gente fala assim, mas que a gente com dinheiro a gente vai fazer missões, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmãos, nós temos o exemplo das missões modernas, né? Os irmãos lá da Inglaterra começaram a investir em missões, eram pobrezinhos. A Sociedade Missionária de Londres começou com 7 velhos, né? E não tinham dinheiro para mandar um missionário, né? Fizeram lá faziam um chá da tarde lá, se reuniam, oravam, mandaram a dona Irã Judson, né, para o Oriente, mal conseguiam pagar o salário dele. Ele era um sapateiro, né, um pastor que era sapateiro, e a mulher morreu logo que ele chegou lá, sofreu, para depois, uns 100 anos depois, irmãos, as missões inglesas lá na África, na China, na Índia, eram potências, né? Tinham hospitais, tinham escolas, tinham tudo, mas eram tremendamente racistas, tremendamente discriminavam tremendamente o povo, né? Eles achavam que os ingleses achavam que eles eram melhores do que os outros, tiveram aquele sentimento de discriminação muito grande. E as missões no século XIX foram assim, vistas pelos povos alcançados lá como uma ação racista, uma ação discriminatória. O próprio Mahatma Gandhi disse que amava Jesus Cristo, né, mas odiava os cristãos, porque a vida deles, o testemunho deles era completamente incompatível com a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E alguns países, por exemplo, na China, o que aconteceu? Quando a Revolução Chinesa comunista tomou, né, a China, ganhou a China, e o governo comunista se instalou na China, que a primeira coisa que eles fizeram foi expulsar todos os pastores de lá. Porque eles achavam que eles eram melhores, os pastores achavam que eram melhores do que o povo de lá. Aqui no Brasil, irmãos, eu estava vendo uma reportagem sobre Paranapiacaba. Paranapiacaba, não sei se os irmãos conhecem, é uma cidadezinha que tem descendo de São Paulo para Santos. Ali, em Paranapiacaba, foi onde os ingleses começaram a construir a estrada de ferro aqui no Brasil. O Barão do Rio Branco começou, né? Mas quando chegou na época que eles queriam fazer uma estrada de ferro que chegasse até o Porto de Santos, ele não tinha dinheiro, ele estava falido, né? Porque se você assistir, você lê sobre o Barão do Rio Branco, foi um cara atraiçoado, né, pelos brasileiros. Os caras puxaram o tapete dele, tinham inveja dele. O que aconteceu? O governo, né, o imperador teve que contratar uma companhia inglesa para fazer
a estrada de ferro. Lá em Paranapiacaba, eles fizeram uma vila ferroviária. É a coisa mais linda, irmão. As casas, tudo, as madeiras vieram todas na Inglaterra, tudo numerada. Os caras montavam as casas como um quebra-cabeça. Bem no alto do morro, assim, tem uma casa. É a casa do gerente. Que de lá o gerente via tudo que estava sendo feito na vila. Na estação, porque os trens desciam por cabo de aço, né? O cabo de aço ia descendo as locomotivas, né? Para o Porto de Santos, né? E ali o gerente via tudo. E eles achavam realmente que brasileiro não tinha condições de fazer um trabalho, né, de excelência igual eles faziam. Então, as pessoas, o ser humano, não são só os ingleses, não. Eu sempre falo assim, que se o brasileiro tivesse dinheiro, como os ingleses tinham, como os americanos têm, nós seríamos iguaizinhos, né? Discriminariam também os pobres, né? Porque isso é inerente do ser humano. Mas nós, como cristãos, nós temos que ter assim, uma noção muito especial de que nós somos a representação de Jesus Cristo aqui. E as pessoas, elas vão se aproximar, né? Tem um versículo que diz, né? Jesus falando, né? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A igreja deve ter essa noção. Que as pessoas serão atraídas por Jesus. Quando eu e quando vocês viverem a vida de Jesus, né? Que Deus nos abençoe, irmãos. Semana que vem não temos nada, né? Essa ficha de leitura é para o dia, não sei, 6 de julho, 16 de junho, acho que eu pus aí. Eu não lembro agora. Então, nós vamos ter somente mais uma aula na outra semana, depois da semana que vem. Bom? E aí depois eu vou deixar para vocês me entregarem os trabalhos. Alguma pergunta? Se não, uma boa noite. Deus abençoe vocês, né? Boa noite. Boa noite a todos. Um bom final de semana. Deus abençoe. Boa noite a todos. Bom final.